Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você neste dia, com toda a sua família. Estamos mais uma vez aqui juntos, unidos num só propósito: louvar e engrandecer o nome do Senhor. Em meio a tantas situações difíceis que estamos enfrentando, medos, inseguranças, incertezas, uma certeza nós temos: que o nosso Redentor vive, glória a Deus, que Ele tem o controle de tudo, nada foge do controle do Senhor. Em Salmo 125, versículo 1 diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Louvemos ao Senhor de todo o coração e com toda a nossa alma. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu
tremendo. Mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, do meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, do meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser
Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Em fervente oração veio teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Tocou-me, Jesus tocou-me, e de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus tocou-me, e de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Livrou-me da escuridão. Oh, livrou-me da escuridão. Amém. Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus.
Graça e paz, irmãos. Estamos aqui nesse momento de culto, onde até o momento nós podemos ministrar ao Senhor através dos louvores e da adoração. E esse momento muito importante do culto, no que diz respeito ao dar e receber. Sim, dar e receber, porque o apóstolo Paulo, quando fala aos Filipenses, ele diz que tudo que nós fazemos, as nossas contribuições são para o fruto do nosso crédito. Nós dependemos de um Deus que é um Deus doador. É um princípio de Deus ser doador. Ele se deu por nós. Ele trouxe à existência tudo aquilo que não existia. E Ele preparou todo o ambiente para que nós pudéssemos desfrutar de todas as coisas. Tudo pertence a Ele. Todavia, nós precisamos entender que esse princípio deve estar arraigado nos nossos corações, no nosso espírito. Não basta nós lermos a palavra, nós precisamos estar saturados da palavra. Essa palavra tem que habitar ricamente em nós. Vejamos o que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo de número 8. Ele diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Nós temos dentro de nós todo o potencial de Deus, porque Cristo em nós é a esperança da glória. O nosso chamado, objetivamente, era para manifestar a glória de Deus. E, sabendo disso, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que incline os nossos corações, a fim de que nós também possamos participar dessa alegria em dar. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Talvez precisemos vencer resistências, vencer situações interiores que nós tememos. Veja bem, Deus nos deu um espírito de ousadia, de intrepidez, um espírito de moderação, de paz, de alegria. Ele não nos deu um espírito de medo, de ansiedade em relação ao futuro. O nosso futuro está garantido em Cristo Jesus. O que nós precisamos é vencer, sermos fortes e corajosos para obedecer aquilo que Deus tem falado a nós através da palavra. Mas não só conhecer, como disse inicialmente, essa palavra precisa estar viva dentro de nós, porque a nossa atitude é que fará com que a dinâmica da fé funcione. Então nós conhecemos, nós entendemos e colocamos em prática. Tome conhecimento dos investimentos em amor que a igreja tem feito, a fim de alcançar muitos e a fim de ajudar pessoas necessitadas durante essa pandemia, assim como esses irmãos de Coríntios, em muitas tribulações naquela época, ajudaram também no seu tempo. Nós fazemos parte de uma geração vencedora, uma geração que entende o fruto do crédito dado pelo Senhor. Afinal de contas, desde a cruz, Ele está nos concedendo seus créditos por aquilo que aconteceu naquele momento, na justificação das nossas vidas, quando entregamos a nossa vida a Ele. Ele deu os créditos naquela cruz para que nós pudéssemos usufruir e levou todos os nossos pecados, ou seja, levou toda a nossa conta, pagou a dívida. Agora, em reconhecimento, como corpo de Cristo, como igreja, nós estamos aqui para fazer a diferença na face da terra. Creia nisso, irmão. Peça a Deus agora onde você está, espírito de ousadia, de intrepidez, para que nesses momentos, sobretudo agora, dessa crise mundial, dessa pandemia, muitos possam receber da igreja, receber dos esforços feitos pelo corpo de Cristo, algo que vai atingir a sua necessidade e ele será abençoado.
Por isso, em nome de Jesus, eu quero orar agora. Pai, nós te agradecemos por esse privilégio, Pai, assim como os irmãos lá em Coríntios, de participar desse momento tão importante, Pai, dessa ministração no que se refere, Pai, a doar, no que se refere às contribuições. Tu és um Deus doador, o Senhor vê o nosso coração. Eu oro para que o Senhor, Pai, traga espírito de fortaleza, de conselho, de conhecimento, entendimento e sabedoria. E, sobretudo, que nós, assim como Jesus, nos inspiremos no temor de Deus. Ajuda-os, Pai, nesse momento e dê a cada um, aonde estiver agora, Pai, esse espírito de entendimento e essa inclinação do coração para realizar, para fazer e ser participante, Pai, desta oportunidade que o Senhor nos dá nesse momento. Em nome de Jesus, que seja a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores sobre todos. Amém. Deus te abençoe, irmão. Momento de contribuição. Durante esse momento de distanciamento social, você poderá ofertar e dizimar através das contas bancárias que estão aparecendo em sua tela. Este tempo é tempo de partilha, de generosidade e de responsabilidade. Confia no Senhor de todo o coração ao fazer sua contribuição e também desenvolva um coração sensível às necessidades da sua família. Meus irmãos, nós estamos juntos mais uma vez aqui através desta experiência online e esta é a 17ª experiência, exatamente o 17º domingo de encontros online, desde que tudo começou. E talvez você se pergunte, por que é que o pastor está contando os domingos? Bom, eu criei uma imagem na minha mente, na verdade no meu coração, para ficar bem na página do salmista, no Salmo 90, que disse: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então, me baseando nesta expressão do salmista, eu me imaginei com a mentalidade de um sobrevivente, de um náufrago. Você já viu isso em algum lugar? O náufrago, ele vai ali numa árvore, ou quem sabe numa pedra, e vai riscando todos os dias. Cada vez que o sol se põe e nasce, novamente ele vai lá e faz um risquinho. Ele vai contando os dias. Eu estou contando os domingos, porque eu quero cultivar esta mentalidade do sobrevivente, não da vítima. Por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, o sobrevivente, ele tem uma esperança de que um dia será resgatado, de que um dia a circunstância, a condição em que ele se encontra, vai passar. Vai passar. É essa experiência que eu quero cultivar na minha mente e no meu coração. A experiência da vítima, não. A vítima, ela se desespera, ela se angustia, ela pensa por que isso está acontecendo comigo, enquanto que o sobrevivente, mesmo que ele marque os dias, e no meu caso eu estou contando os domingos, a sua experiência é uma experiência de esperança. Esperança de um resgate, esperança de um fim. E eu tenho essa esperança no meu coração. O teólogo Chesterton, um teólogo importante da história da igreja, disse que o mundo em que vivemos aconteceu um grande naufrágio. Ele fala sobre a queda humana registrada no capítulo 3 de Gênesis. Houve um grande naufrágio e muitos estão segurando em tábuas de salvação, se agarrando aqui e acolá. Para nós que somos cristãos, nós, diante de qualquer circunstância difícil, diante de qualquer situação complicada, nós nos agarramos não a uma tábua de salvação, nos agarramos a uma viva esperança. A esperança de que o Senhor tem o controle de todas as coisas e está cuidando de você, meu irmão, e cuidando de mim, cuidando de todos nós, cuidando inclusive daquelas famílias que amargam a experiência dolorosa do luto e das perdas. Deus está cuidando de tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Tá bom?
Isso é a expressão viva do Evangelho. Por isso que eu quero compartilhar com você hoje, seguindo a nossa série de reflexões bíblicas sobre a visão da igreja, eu quero compartilhar hoje sobre o Evangelho. Exatamente isso. O Evangelho de Jesus. Eu quero ter como base 1 Coríntios capítulo 15. Eu quero estudar com você esse texto. Então você, por favor, abra sua Bíblia, acesse sua Bíblia e localize 1 Coríntios capítulo 15 e nós vamos meditar um pouco sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? Porque a visão de qualquer igreja, se ela não estiver ancorada no Evangelho, ela é apenas uma visão humana. Apenas uma visão de um homem ou de um grupo de homens. Mas uma igreja, efetivamente, ela não tem uma missão, você sabe. Na verdade, é a missão de Deus que possui uma igreja. Nós somos submissos a essa missão de Deus e esta visão celestial. E tudo começa com o Evangelho. E 1 Coríntios capítulo 15, os primeiros versículos, vou ler até o versículo 6, até o versículo 5, nos fala deste Evangelho essencial. E eu quero que você abra sua Bíblia e eu quero compartilhar com você isso, tá bom? Vou pegar aqui o meu óculos para nós lermos juntos 1 Coríntios capítulo 15. Diz assim: Irmãos, lembro-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem tal como a anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo. Pois eu sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. A graça de Deus que está comigo. Interessante, meus irmãos, que o apóstolo Paulo inverte aqui, nesse capítulo 15, eu acabei lendo até o versículo 10, eu passei o 5 porque a leitura é muito forte até o versículo 10. O apóstolo Paulo inverte, ele coloca a definição depois. Primeiro ele pergunta assim, como o evangelho salva? Ou melhor dizendo, ele responde, ele se encarrega nos primeiros versículos de responder como o evangelho salva. E depois, a partir do versículo 3, ele se ocupa em dizer o que é o evangelho. Isso é interessante. E por que ele faz isso? Porque aqueles cristãos em Corinto, eles já conheciam bem o evangelho. E o apóstolo Paulo só queria lembrar a eles o evangelho. Por isso que o versículo 1 começa: Irmãos, lembro-vos. Eu chamo sua atenção aqui para a palavra irmãos. Ou seja, o apóstolo Paulo estava lembrando o evangelho para irmãos. Às vezes você e eu achamos que o evangelho é só para não crentes. Que o evangelho funciona mais ou menos como um passaporte de entrada na vida celestial. Que o evangelho funciona para os nossos vizinhos não crentes, para os nossos amigos não crentes. E uma vez que nós pregamos o evangelho a eles, anunciamos o evangelho a eles, eles podem dizer sim ou não, e da mesma forma, uma vez que nós fomos alcançados pelo evangelho, uma vez alguém pregou para você, pregou para mim, então nós ganhamos o passaporte, entramos numa vida celestial, começamos a comunhão, a conviver com outros irmãos da igreja, e aí nos esquecemos do evangelho. Mas o apóstolo Paulo está dizendo para nós que o evangelho precisa ser
lembrado. Como o Evangelho salva, precisa ser lembrado. Lembrado constantemente. Em outras palavras, o Evangelho precisa ser pregado para crentes, não só para descrentes. E talvez a anemia espiritual que a igreja do século XXI experimenta, o raquitismo espiritual, talvez se dê em parte porque muitos cristãos e muitos líderes não lembram mais do Evangelho. Se esqueceram de como o Evangelho salva e modela a nossa existência e modela a nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo, ele começa dizendo: irmãos, o Evangelho é para irmãos. O Evangelho é para você, irmão, é para mim, é para nós. O Evangelho não é só para evangelismo. O Evangelho não é só para comunicar para os de fora. O Evangelho normatiza, vivifica a vida da igreja, a vida de uma família cristã, a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Irmão, irmã, o Evangelho é para você, o Evangelho é para mim. O apóstolo Paulo diz: irmãos, lembro-vos o Evangelho. Lembro-vos o Evangelho. Que bom que nós estamos nos lembrando do Evangelho neste dia, neste momento, nesta oportunidade. E primeiramente o apóstolo Paulo quer lembrar como o Evangelho salva. Depois ele vai ensinar o que é o Evangelho. Então ele vai estabelecer o seu roteiro dizendo assim: lembro-vos do Evangelho que vos anunciei. O Evangelho precisa ser anunciado. Sem a proclamação desta mensagem, ninguém vai ter acesso à salvação. Ele diz: eu anunciei, eu preguei, eu proclamei, o qual também recebestes. Não é só o anúncio, não é só a proclamação, mas quem ouve precisa receber esta boa notícia. A palavra evangelho significa boa nova, boa notícia. Então, como o evangelho salva? Ele primeiramente precisa ser proclamado, precisa ser pregado, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10 é um texto maravilhoso que ensina como ouvirão se não há quem pregue. Então o evangelho ele precisa ser pregado, você precisa pregar para você mesmo, você precisa pregar para os seus vizinhos, você precisa pregar o evangelho para outros irmãos que estão se esquecendo do evangelho, e às vezes você precisa pregar o evangelho até para outros pastores que estão se esquecendo do evangelho. O evangelho é uma proclamação, mas que precisa ser recebida. Ele disse: eu anunciei, o qual também recebestes, e no qual estáis firmes. O evangelho precisa ser recebido. Não basta ouvir, se não receber. Lembra lá do que Jesus, melhor dizendo, do que João, o evangelista, no seu prólogo, lá no capítulo 1 do seu evangelho, disse: ele, Jesus, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Receber significa tomar posse para si. Receber significa abrigar no coração. Receber significa acolher. Receber significa compreender a mensagem, aceitar a mensagem e guardar no coração a mensagem. Então eu preciso pregar o evangelho, e nesse pregar o evangelho eu tenho que pregar o evangelho inclusive para irmãos, inclusive para quem já é crente, inclusive para quem já é crente antigo, eu preciso pregar o evangelho e eu preciso também receber este evangelho. Ainda estou no versículo 1, irmãos. Nós estamos estudando. No qual, no evangelho, estáis firmes, ou seja, nós somos firmados, fundamentados nesta mensagem do evangelho. No versículo 2 ele diz: por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem tal qual como anunciei a vós, a não ser que tenhais crido em vão. Ou seja, olha o elemento que ele coloca aqui. Sois salvos se retiverdes com firmeza. Ou seja, não basta receber, eu preciso reter a mensagem. O sentido aqui é de que eu preciso internalizar esta mensagem do Evangelho.
Alguém pregou, eu ouvi, recebi, agora eu preciso internalizar. Uma outra versão diz se apegar firmemente. Uma outra versão da Bíblia diz se agarrar firmemente. Ou seja, isso significa internalizar a mensagem, concordar com ela, perceber o sentido que ela faz para a minha vida futura, no ali e além, mas também nas mudanças e transformações que esta mensagem realiza na minha vida presente, no aqui e agora. Nas mudanças que o Evangelho realiza na minha vida. Eu preciso internalizar isso. Não pode ser uma experiência só do intelecto, tem que ser uma experiência do coração. Tem que ser uma experiência da vida. Eu preciso internalizar essa mensagem. Esse é o sentido da expressão se apegar com firmeza, ou se apegar firmemente. E aí ele diz claramente que os que não se apegarem firmemente, os que não internalizarem a mensagem, estão dando provas de que creram inutilmente, de que creram em vão. Com isso eu tenho base para dizer também que não é suficiente crer. Crer é parte. Eu preciso crer, receber, internalizar e fazer do Evangelho o mote da minha vida, o motivo da minha existência. Só o Evangelho, só o Evangelho. Aí, dito isto, o apóstolo Paulo vai dizer aos coríntios, lembrando aos irmãos, o que é o Evangelho? O que é esse Evangelho que salva, que reordena a vida, que reorganiza a existência? O que é este Evangelho que me dá não apenas um lugar na eternidade, isso é maravilhoso, extraordinário e verdadeiro, mas que traz a eternidade para a minha existência, para a minha vida, para as minhas relações, para o meu dia a dia. O que é esse Evangelho? E é uma mensagem em primeiro lugar. Versículo 3 diz, porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Ou seja, o apóstolo Paulo tinha recebido o Evangelho e agora ele estava transmitindo, entregando o quê? Uma mensagem. Gente, o Evangelho é uma mensagem. Repita isso 10 vezes para você. O Evangelho é uma mensagem. O Evangelho é uma mensagem. O Evangelho não é uma filosofia, o Evangelho não é um manual de autoajuda, o Evangelho não é um bom conselho, como diz N.T. Wright. O Evangelho não é um bom conselho ou um manual de bons conselhos, como diz o teólogo N.T. Wright. O Evangelho são as boas novas. O Evangelho é uma mensagem, é uma boa notícia. E aqui o apóstolo Paulo resume essa boa notícia. Que mensagem é esta? Que poder é este através dessa mensagem? Ele diz, eu entreguei o que eu recebi também. O que eu recebi? Quais são os componentes desta mensagem? Primeiramente, ele diz, Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados. A primeira parte desta mensagem do Evangelho é esta. Alguém morreu no seu lugar. Alguém morreu no meu lugar. Esta pessoa foi a pessoa bendita, santa, irrepreensível, sem pecados. A pessoa bendita de Jesus. O seu Messias, o Cristo da igreja. O Evangelho começa anunciando que todo aquele sistema sacrificial do Antigo Testamento caducou porque na pessoa de Jesus tudo culminou, tudo se cumpriu, tudo se estabeleceu, porque Cristo morreu pelos nossos pecados, e diz o apóstolo Paulo aqui no versículo 3, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Eu quero ler alguns versículos para você aqui. Primeiramente, Isaías, vamos ler, vamos estudar a Bíblia. Isaías 59, versículo 2. Vamos lá para o Antigo Testamento. Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2. Diz assim, olha o que Isaías, o profeta, diz. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados esconderam seu rosto de vós, de modo que não nos ouves. Eu vou repetir, esse texto é importante. Mas as vossas maldades
fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto, isto é, o rosto de Deus, de modo que não nos ouve. Ou seja, o pecado que está registrado lá em Gênesis capítulo 3, a queda humana, a separação, a alienação humana de Deus, nos separou de Deus. Nós fomos alienados de Deus. Foi uma ruptura com o senso de eternidade, com o senso de comunhão com Deus. E aí inaugurou-se um caminho de derrota, de morte, de separação, de alienação. Mas aí vem a Bíblia e diz que para satisfazer as exigências da lei de Deus, que os crentes da antiga aliança não conseguiam cumprir, ele enviou Jesus, que de acordo com a linguagem de João no Apocalipse, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus não foi pego de surpresa. Ele cria a humanidade já sabendo que por conta da liberdade a humanidade vai pecar, mas ele providencia o meio de salvação. A morte de um inocente, a morte de Jesus. Esse é o Evangelho, é uma morte substitutiva, é uma morte expiatória, é uma morte que definitivamente quita o débito que nós humanos tínhamos com Deus. Ele morreu pelos nossos pecados. Os teólogos utilizam a expressão muito especial para dizer que ele era o representante federativo da nossa humanidade. Como é que é isso? Imagina, por exemplo, o presidente de um país, ele é o representante federativo desse país. Imagina se esse presidente assina, decide que o Brasil vai entrar em guerra, por exemplo. Vai entrar em guerra contra os Estados Unidos ou contra a Alemanha. Foi um homem só quem decidiu. Foi uma única assinatura, a assinatura de um presidente. Mas todos os brasileiros entram em guerra. Até os que não querem entrar em guerra. Porque foi a decisão de um ente federativo, de um representante federativo. Então os teólogos utilizam essa ideia para falar o seguinte: por que todos pecaram? Porque o Adão era o representante federativo da humanidade. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, por que por um só homem entrou? Porque ele era o representante federativo de toda a humanidade. Se ele pecou, todos pecaram. Se ele entrou em guerra com Deus, todos entraram em guerra com Deus. Toda a humanidade. Mas Jesus se tornou o representante federativo, o segundo Adão na linguagem de Paulo. Ele nos representou, a Bíblia continua dizendo, se por um só homem entrou o pecado no mundo, por um só homem entrou a justiça, a salvação. Ou seja, nós somos salvos por confiarmos no sacrifício perfeito de Jesus. Ele está resumindo a mensagem do Evangelho aqui, como estamos fazendo neste dia. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, segundo as Escrituras. A Bíblia nos diz que ele morreu e foi sepultado segundo as Escrituras. O Antigo Testamento nos dá conta disso, nos dá conta dessa realidade. Por exemplo, eu quero ler para você Isaías 52. Isaías 52. Isaías é um profeta messiânico. Esse texto ele vai do 52, versículo 13 até o 53, versículo 8. Eu não vou ler todo esse trecho, tá? Mas diz assim, olha, versículo 13, quero ler para você. O meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado, muito sublime. Como tantos pasmaram à vista dele, o seu aspecto estava tão desfigurado que nem parecia um homem e a sua aparência não era dos filhos dos homens. Ele causará temor a muitas nações, por causa deles reis taparão a boca, pois verão o que não lhes havia sido anunciado, entenderão o que não havia ouvido. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Foi crescendo como um renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos.
ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, homens de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado, e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o considerávamos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos nós sarados. Esse texto descreve de maneira visceral o sofrimento de Jesus, a morte de Jesus, em seu lugar, em meu lugar. Ele foi sepultado. Ele era um ser humano, ele era plenamente Deus, mas ele era plenamente homem. E como homem, ele sofreu inocentemente o peso, o fardo dos nossos pecados. O apóstolo Paulo quer nos lembrar esta mensagem. O apóstolo Paulo quer nos lembrar o Evangelho, e ele está resumindo o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem que fala de um fato. Qual o fato? De que Cristo morreu, de que ele foi sepultado, segundo as Escrituras, mas ele ressuscitou, segundo as Escrituras. Ele ressuscitou. Ou seja, ele está vivo, à destra de Deus Pai. Isso é tão central no Evangelho, a gente não pode excluir a ressurreição do Evangelho. Não podemos. A ressurreição de Jesus faz parte do Evangelho, faz parte da nossa salvação. Na carta aos Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo diz assim: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A salvação, ela se opera em minha vida, em sua vida, mediante uma confissão, dupla confissão. Eu confesso que Jesus é o Senhor, ao mesmo tempo que eu confesso que ele não está morto. Ou seja, ele ressuscitou. Deus Pai o ressuscitou, o arrancou da sepultura. Paulo diz aqui em 1 Coríntios 15 que se nós não crermos na ressurreição e se de fato Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. Se eu não creio na ressurreição, é melhor eu fechar a Bíblia e ir para casa e desistir de tudo. O fato é que Jesus ressuscitou, ele está vivo. Isso faz parte da sua salvação e da minha salvação. Eu quero repetir mais uma vez Romanos capítulo 9, versículos 10 a 9. Se com a tua boca, Romanos capítulo 10, versos 9 a 10, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. E o versículo 10 diz assim: pois com o coração é que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Leia-se aqui confissão pública. A mensagem do Evangelho precisa ser confessada por você. Você precisa dizer: eu creio, eu recebo, eu acolho esta mensagem. Uma mensagem que fala de um fato, de que Cristo morreu pelos meus pecados, de que ele foi sepultado e de que ele ressuscitou ao terceiro dia. O Antigo Testamento fala da ressurreição no terceiro dia de forma simbólica em alguns textos, mas a principal passagem é o livro do profeta Jonas, que é citado por Jesus, que diz: o único sinal que eu vou deixar é que assim como o profeta passou 3 dias no ventre do grande peixe, também o Filho do Homem passará 3 dias. 3 dias na terra. É um dos sinais. Mas existem outros textos, o Salmo 2, o Salmo 22, textos que falam simbolicamente de que ele ressuscitaria no terceiro dia. E finalmente, esse evangelho, ele termina com a mensagem de que ele apareceu, ou seja, de um testemunho. O texto de 1 Coríntios capítulo 15 fala isso, que ele apareceu a diversas testemunhas para dar provas de que ele realmente tinha ressuscitado e de que ele voltará um dia para instalar a dimensão mais profunda, a dimensão visível do seu reino
Nós já vivenciamos essa jurisdição espiritual do reino de Deus. De alguma maneira já, mas ainda não na sua plenitude, ainda não na sua totalidade. Então o resumo do Evangelho é esse. E você precisa crer e abraçar. O Evangelho é uma mensagem de que um inocente morreu no lugar dos pecadores. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. De que ele foi sepultado. Ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu para dar provas de sua ressurreição. Para dar provas de que essa mensagem ela é verdadeira. E é essa mensagem que você precisa lembrar. Ninguém será salvo por pertencer a uma igreja apenas. Ninguém será salvo porque aderiu a uma comunidade de fé. Ninguém será salvo simplesmente porque leu a Bíblia 10 vezes, 20 vezes. Ninguém será salvo porque gosta de orar. Não. Ninguém será salvo porque o avô foi um crente, o pai foi um crente e agora ele também está dentro dessa mesma família da fé. Ninguém será salvo biologicamente falando. Como é que o Evangelho produz salvação? Eu preciso ouvir o Evangelho, alguém precisa pregar o Evangelho. Eu preciso receber o Evangelho. Eu preciso também, além de receber o Evangelho, reter esta mensagem. Reter esta mensagem. Só chamar a sua atenção para a gente já concluir o nosso estudo neste dia. Diz assim, versículo 2, por meio dele também sois salvos. Por meio do Evangelho vocês são salvos. Interessante que a expressão aqui, na língua grega, que é a língua do Novo Testamento, está no presente do indicativo. Mas o que significa isso, pastor? Significa que é uma salvação operada no tempo e no espaço, mas que ela é contínua. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, por meio do Evangelho, nós estamos sendo salvos. Mas nós temos que nos apegar firmemente. Por isso que o início do texto e o início da minha mensagem foi, irmãos, lembro-vos do Evangelho. Lembro-vos do Evangelho. Como pastor, eu não gostaria de que você passasse a vida inteira numa igreja e não lembrasse do Senhor que te salvou e não lembrassem desta mensagem que alcançou sua vida. O Evangelho precisa ser proclamado também constantemente para cristãos, para irmãos, porque às vezes nós nos esquecemos do Evangelho. Às vezes nós nos esquecemos do sacrifício perfeito de Jesus e queremos nós mesmos começar uma caminhada de legalismo, de moralismo, de sacrifício pessoal, e essas coisas não salvam. Essas coisas podem até ornamentar sua vida, por um lado, e por outro lado podem até te dar muito trabalho e muita dor de cabeça, mas jamais irão te salvar. Jamais. O que efetivamente é capaz de salvar é receber esta mensagem, a mensagem do Evangelho. O que você não podia fazer, Jesus realizou. Você não é salvo pelo que você faz e nem pelo que você é capaz de fazer. Você é salvo pelo que Ele fez, pela obra que Ele realizou. Jesus realizou uma obra perfeita, completa. E o que você precisa fazer? Crer nesta pregação, a pregação do Evangelho. Lembrar desta pregação se você já é salvo, se você já é alguém que compreendeu a mensagem. Receber no seu interior. Internalizar e aplicar esta mensagem a todas as dimensões da sua vida. Eu quero orar por sua vida neste momento. Se alguém está assistindo esta mensagem neste domingo, que é o domingo da transmissão do nosso culto, ou em algum outro momento, de manhã, à tarde, à noite, e você foi tocado pelo Espírito Santo, que tornou real e deu sentido às palavras proclamadas aqui, e você deseja, se você nunca fez isso, se você nunca formalizou isso numa oração, e você deseja fazê-lo agora, eu posso orar com você. Eu quero orar com você.
Vamos nos lembrar da oração do apóstolo Paulo, a oração da confissão, na carta aos Romanos, capítulo 10, versículos 9 a 10, especialmente o versículo 9. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você crê que Jesus está vivo? Você crê nesse fato histórico da ressurreição? Você abraça isso? Você internaliza isso? Em outras palavras, você recebe o Evangelho? Se for sim, você precisa confessar com a sua boca. Eu peço que onde você estiver, você feche seus olhos, eu vou orar e você ora comigo. E mais importante do que orar comigo, é você orar sozinho aí na sua casa e clamar a Deus e pedir que esta palavra do Evangelho produza frutos de salvação na sua vida. Vamos orar? Ore assim: querido Jesus, eu ouvi a palavra do Evangelho, a mensagem do Evangelho, de que eu estava perdido nos meus pecados. Os meus pecados me afastaram do Senhor, mas pela morte de Jesus, o Filho de Deus, naquela cruz, todos os meus pecados, passado, presente e também pecados futuros, foram perdoados. O alcance do sacrifício de Jesus é enorme. E por conta disso, eu compreendi esta mensagem, que o que eu não conseguia fazer, Jesus fez em meu lugar. O que eu não dava conta de realizar, Jesus operou em meu lugar. Então eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus e recebo esta mensagem de vida e de salvação e de transformação. Eu creio que Jesus está vivo, que Deus o ressuscitou dentre os mortos e eu o recebo no meu interior, no meu coração. Arrependido estou dos meus pecados, das minhas falhas e reconheço que Jesus já pagou o preço de todos os meus pecados e, portanto, confio nele, no trabalho dele, na obra espiritual que ele realizou naquela cruz. Eu oro assim, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida grandemente e se você quiser maiores informações sobre o Evangelho, por favor, entre em contato com a nossa igreja e um dos pastores vai conversar com você, vai atender você e nós vamos ter toda a alegria em fazer com que você ou lembre-se do Evangelho ou ouça o Evangelho pela primeira vez de uma forma intensa para que a sua vida seja transformada, o seu coração seja mudado. Em nome de Jesus. A primeira Igreja Batista de Cuiabá, através do Ministério Celebrando Restauração e do Grupo de Visitação Hospitalar Ágape, está solidário a você, profissional. Força, fé e esperança é a nossa mensagem. Não te deixarei e nem nunca te desampararei é a mensagem do Senhor. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti.
As mãos de Deus estão sobre as suas mãos para fortalecer, ajudar e consolidar o trabalho especial que vocês realizam. Vocês estão salvando vidas, vocês estão salvando a história de muitas vidas e reconstruindo uma narrativa de muitos milagres. Deus abençoe vocês. Eu creio em ti. Você já sabe, vamos repetir o gesto que temos feito aqui em todas essas experiências de transmissão dos nossos cultos. Você estenda sua mão na direção da pessoa que está próxima a você, o seu filho, sua filha, o seu pai, os avós, e juntos vamos repetir esta oração que nós chamamos de bênção apostólica. Agora que o amor de Deus Pai, a graça bendita de Jesus, o Filho de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com esta igreja espalhada em todos os lares, hoje e para todo sempre. Amém e amém.